Olá galera, aqui quem fala é o professor Robson Silva e venho com uma videoaula especial para você a respeito de algarismos significativos. Aqui é uma série em duas partes, essa é a nossa primeira parte, beleza? Então, desde já peço para você se inscrever no canal, marcar o sininho, dá uma curtida aí, colabora aí com o canal para que ele possa crescer cada vez mais e dá uma compartilhada aí para todos, beleza? Levar conhecimento a todos nunca faz mal a ninguém, não é verdade? Então, sem mais demoras, vamos para o que mais interessa, que é o assunto de hoje, algarismos significativos. Então, inicialmente, o que seria essa ideia dos algarismos significativos que nós temos? Os números são expressados seguindo uma ideia que podem ser precisos ou não. Existem o algarismo duvidoso e os algarismos certos. A esses algarismos chamamos de algarismos significativos. Por exemplo, nós temos aqui o número 125. O último algarismo, no caso aí o 5, é o que a gente chama de algarismo duvidoso, enquanto o 1 e o 2 são os algarismos certos. Ou seja, o nosso erro está no último algarismo sempre da esquerda para a direita. Aí aqui temos um outro exemplo, 14,7, o que significa agora que o nosso algarismo duvidoso é o 7, beleza? Temos agora o número 3.465,75. Agora observem que nós temos duas casas aonde o 5, né, da direita, né, o último algarismo 5 que aparece aí, ele é exatamente o nosso algarismo duvidoso, tá ok? O 125 significa dizer que, diferente do primeiro exemplo, você observa que agora foi colocado vírgula zero. Então, no nosso primeiro exemplo aí, você observa que o nosso algarismo duvidoso era o 5. Agora, o nosso algarismo duvidoso é o 0, ou seja, quanto mais casas decimais nós tivermos em um número, maior é a precisão desse número, ok? Porque a gente vai tendo sempre o último algarismo da direita como sendo o nosso algarismo duvidoso. E aí, nós temos regras, né, para poder identificar quem são ou não são os algarismos significativos. Vai ter um total de 5 regras aqui para vocês, tá? A nossa primeira regra diz o seguinte: todo e qualquer algarismo diferente de zero é considerado o algarismo significativo. Então, observamos aqui nesse exemplo, não temos nenhum algarismo zero, o que significa que todos os algarismos aí, com certeza, são algarismos significativos, o que nos resta um total de 4 algarismos significativos. Já no exemplo seguinte, mais uma vez, não temos a presença de nenhum algarismo zero, o que significa que agora nós temos um total de 5 algarismos significativos. Regra número 2. Quando tivermos o algarismo zero entre dois algarismos diferentes de zero, teremos que o algarismo zero será considerado algarismos significativos. Ou seja, se eu tiver um ou mais zeros entre dois algarismos diferentes de zero, significa que todos eles serão considerados algarismos significativos. Então, nós temos aí o nosso primeiro exemplo, 1,040078. Observem que eu tenho um zero entre o 1 e o 4 e tenho dois zeros entre o 4 e o 7, significando dizer então que eu tenho um total de 3 algarismos zero. Só que como todos eles estão entre algarismos diferentes de zero, então certamente eles são algarismos significativos, o que nos resta aí um total de 7 algarismos significativos, beleza? Agora, o próximo exemplo, 5.000,0078. Observem que eu tenho zeros, um total de 5 entre o 5 e o 7, o que nos mostra que nós temos aí 5 algarismos já significativos de cara. Com mais os outros 3, que é o 5, o 7 e o 8, dá um total de 8 algarismos significativos, beleza? Regra número 3. Os zeros à direita de uma vírgula são considerados algarismos significativos, ou seja, observem que na regra 2, o zero tinha que estar entre dois algarismos diferentes de zero. Na regra 3, eu já estou dizendo que
se tivermos zeros à direita da vírgula, certamente eles são considerados algarismos significativos, tá certo? Mas após determinados algarismos. Por exemplo, 125,000. Então, você observa que eu tenho 3 zeros à direita da vírgula e à esquerda da vírgula eu tenho um algarismo diferente de zero, o que nos mostra que nós temos aí um total de 6 algarismos significativos, beleza? Próximo exemplo, nós temos o 540,00, como mais uma vez nós temos a casa decimal e o vírgula 00 e à esquerda eu tenho um número diferente de zero, então nos mostra que aí nós vamos ter um total de 5 algarismos significativos. Regra de número 4. Quando tivermos apenas algarismos zeros à esquerda de um algarismo diferente de zero, teremos que os algarismos à direita do último zero serão considerados algarismos significativos. Então vamos aqui para o primeiro exemplo para podermos entender o que está acontecendo aqui. Observe que eu tenho 0,0000587. À esquerda do 5 nós temos um total de 5 algarismos zeros. Só que depois não temos mais nada, nenhum outro algarismo diferente de zero. O que nos mostra que quem será os algarismos significativos é um total de 3 algarismos significativos, que é representado exatamente pelo 5, o 8 e o 7. Beleza? Próximo exemplo, 0,0003489. Observem que à esquerda do 3 nós não temos algarismos diferentes de zero, todos são zero, então significa dizer que eles não são considerados algarismos significativos. Assim, nós temos um total de 4 algarismos significativos. Regra número 5, quinta e última regra, beleza? Quando tivermos os números com seus algarismos com a vírgula de forma subentendida, ou seja, a vírgula ela não aparece, mas a gente sabe que subentende que ela está no final, beleza? Teremos que os algarismos significativos serão todos aqueles diferentes de zero, de modo que o algarismo zero à direita do último algarismo diferente de zero não será considerado algarismo significativo. Então vamos ao primeiro exemplo, 7.800. Observe que a vírgula não aparece, então subentende que ela está no final. Por essa razão, nós temos que esse número 7.800, ele não vai ter 4 algarismos significativos, porque como a vírgula não aparece, o 00 não pode ser considerado algarismo significativo, o que nos mostra que nós temos um total de 2 algarismos significativos. Já o próximo exemplo, nós temos 50.000. Mais uma vez, a vírgula ela não aparece, embora fique subentendido que ela está no final. Mas o fato dela não aparecer nos mostra que o número 50.000 ele só tem um único algarismo significativo, que é o próprio 5. Beleza? Deu para entender aí tranquilo as regrinhas de algarismos significativos? Então vamos para os nossos exercícios aqui. Temos 2 questões bem bonitinhas para vocês. Vamos à nossa primeira. O número de algarismos significativos de 0, e essa arruma de 0, 8065 centímetros é quanto? Item A, 3, B, 4, C, 11, D, 14, E, 15. Então, quantos algarismos significativos nós temos aí nesse número? Aí você vai pegar 2 regrinhas. A primeira, quando o 0 aparece entre 2 números diferentes de 0, ele é considerado algarismo significativo, e quando nós temos zeros à esquerda de um algarismo diferente de 0, então significa dizer que todos eles não são considerados algarismos significativos, o que nos mostra que esse número aí só tem o 8, o 0 que está entre o 8 e o 6 e o 5, um total de 4 algarismos significativos, beleza? Então, sem pestanejar, o nosso item correto só pode ser qual? O item B, obviamente falando, né? Então, é o nosso item correto. Beleza, gente? Show de bola? Vamos então para a questão de número 2. Questão de número 2 aparecendo aí para vocês.
A escala de uma trena tem como menor divisão o milímetro. Essa trena é utilizada para se medir a distância entre dois traços paralelos muito finos, feitos por um estilete, sobre uma superfície plana e lisa. Considerando que não houve erro grosseiro, o resultado de uma só medição com o número correto de algarismo significativo é mais bem representado por item A, 2 metros, B, 21 decímetros, C, 214 centímetros, D, 2,1436 metros, ou item E, 2.143,4 metros. Gente, essa questão ela tem logo um detalhe muito importante para a gente tomar de conta, tá certo? É quando ele diz que não houve erro grosseiro. Então, ele quer ser o mais preciso possível. E aí, nós vimos que quanto mais casas decimais o número tiver, menor será o erro desse número. Ou seja, o nosso item correto aqui é aquele que tem mais casas decimais, que no caso é o item D, que é 2,1436. Beleza? Então, esse é o nosso item correto, é exatamente o item D de dado. Beleza aqui, gente? Show de bola, né? Deu para entender tranquilo? Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Primeira parte de algarismos significativos, beleza? Segunda parte, se você ainda não assistiu, assista. Se está assistindo assim que foi postado esse vídeo, calma, criatura divina da humanidade. Você vai ver a segunda parte logo, logo, beleza? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Fui!